E aí, galera, beleza? Bom dia para vocês. Vamos iniciar aí mais uma aula de literatura agora pelo segundo trimestre, né? Conteúdo novo. E vamos falar sobre uma escola literária também do final do século XIX, chamada de Parnasianismo, né? Na verdade, nesse trimestre nós vamos ver essas duas escolas literárias, Parnasianismo e Simbolismo, que coexistiram, né? Ao mesmo tempo que também existiram, que coexistiram ao realismo e naturalismo, né? Porque são todas do mesmo período, do final do século XIX, né? Mas como que essas escolas se coexistiram? Até o trimestre passado, nós estudamos a respeito do realismo naturalismo focado em obras em prosa, ou seja, em romances, né? Machado de Assis, Aloysio Azevedo, Raul Pompeia. E o parnasianismo, assim como o simbolismo, eles são produções literárias de material poético. São textos escritos em versos, beleza? Não se tem um texto parnasiano, por exemplo, escrito em forma de prosa, em conto, em crônica, ou romance, não. Apenas escrito em verso, beleza? Então vamos começar com o parnasianismo. Bom, o contexto histórico é praticamente aquele que nós já vimos lá durante o realismo naturalismo, com algumas pequenas adições, tá? Vocês já devem ter visto isso nas aulas de história, que ali na transição do século XIX para o século XX, houve-se uma reformulação da organização econômica brasileira, né? Ou seja, por influência da Revolução Industrial Europeia, né, e da reformulação econômica europeia, o Brasil também começou a se industrializar, né, e isso ocorreu ali no final do século XIX. Muitas fábricas começaram a ser implantadas, né, fábricas de diversos tipos, muitas indústrias, né, tanto da área de alimentos quanto da área de ferramentas, né, fundição de ferramentas de metal, roupas, né, entre outras coisas. Um pouco depois, né, já chega também a indústria do automóvel, né, indústria de determinados aparelhos eletrônicos, né, ainda que rudimentares, porque a energia elétrica ela havia sido acabada de ser descoberta e ser utilizada, né, em larga escala, mas já se tinha ali uma produção industrializada, né, ali no final do século XIX. Ou seja, isso fez com que gerasse riqueza, né, para o país e fez com que a organização social também do Brasil se modificasse, né? Em grande parte, o Brasil ainda era rural e permaneceu sendo rural, né, durante muitas décadas depois do século XX adentro, mas ali, como as grandes cidades, né, começaram a se industrializar, começou então a ter uma nova configuração no estilo de vida urbano, né? As pessoas passaram a frequentar teatro, né? As pessoas passaram a frequentar exposições de arte, né? Óperas, né? Entre outras coisas. Tudo isso era para uma classe, vamos dizer, mais elitizada, né? Por conta dessa reformulação econômica que se teve no Brasil, né? Muito seguindo os modelos europeus. Se você for para a Europa nesse período, né, final do século XIX, mais especificamente na França, essa industrialização urbana, né, fez com que o gosto das pessoas se tornasse algo mais requintado, mais apurado,
mais refinado, né? Ou seja, as pessoas elas iam a grandes festas, né? Aos bailes de salão, né? Onde se tinha ali uma orquestra tocando violino, né? As pessoas tomavam um chá com o dedinho para cima, né? Tomavam licor naquelas taças fininhas, né? As mulheres com um vestido belíssimo, os homens com paletó, né? Com aquela cartola, e feitos com tecidos muito caros e tal. Então esse estilo de vida lá na França passou a ser chamada de Belle Époque, ou seja, a bela época, né? Que é também chamada a época das a época dos requintes franceses, né? Culinária, exposições de arte, né? Apreciação de saraus, literatura, né? Então fez com que a alta cultura passasse a ser muito valorizada, né? E isso chega no Brasil também. Junto com essa chegada desse novo estilo requintado de vida, vem também uma produção literária também requintada. E deu-se o nome de parnasianismo, né? Os poemas e os poetas parnasianos desse período, eles receberam esse nome porque o parnasianismo, que também surgiu lá na França, foi uma proposta de produção poética que se baseou em alguns valores lá da antiguidade clássica, né? Em que eles prezavam muito pelo belo, eles prezavam muito pelo sublime, né? Que significa perfeição, e prezavam muito pelo equilíbrio, né? O equilíbrio emocional, o equilíbrio racional. Eram poemas muito bem burilados, vamos dizer assim, né? Eram poemas quase que como se fossem joias feitas ali de maneira artesanal, sabe? Eram todos muito bem detalhados. E por que parnasianismo? Porque parnasianismo se inspira numa montanha, num monte que tem lá na Grécia, chamado de Monte Parnassus. Os antigos gregos, eles consideravam que no topo desse monte, do Monte Parnassus, era a morada dos poetas, né? Na época da mitologia grega e tal. Então esses poetas eram quem inspiravam os poetas mortais, né? E ao mesmo tempo quem ditavam as regras, né? Para aquilo que era belo no mundo. Então por isso, por essa influência da antiguidade clássica, né? De se buscar o equilíbrio, a beleza e o sublime, que essa nova estética literária passou a ter esse nome de parnasianismo, inspirada nessa questão lá dos gregos, né? Mas qual que era a proposta literária, a proposta poética, né, desse parnasianismo? Como a gente já viu em outras aulas, normalmente quando surge uma nova estética literária, ela vem como uma reação à estética anterior, certo? Assim como o realismo ele reagia àquela idealização dos românticos, né, mostrando o mundo de maneira realista, os parnasianistas, eles também olhavam para os poetas e as produções lá do romantismo e falavam: esses poemas são muito piegas, ou seja, são muito sentimentais, né? Para que se haja o alcance da perfeição, isto é, para que um poema seja sublime, ele tem que falar sobre a beleza, sobre aquilo que é belo, mas de maneira equilibrada. Então, o subjetivismo, isto é, a visão de mundo segundo o sentimento do poeta, passou a ser deixada de lado e passou a ser priorizado o objetivismo. Ou seja, enquanto os poetas românticos, né, eles tinham lá, né, eles falavam lá sobre o amor de uma maneira muito sofrida, principalmente os da segunda geração romântica, do ultrarromantismo, né, Álvares de Azevedo, falavam, né, sobre si, sobre
né, como que aquele amor o faz sofrer, né, eu estou distante da minha amada e estou sofrendo com isso, os parnasianos achavam isso muito cafona. Então, eles, ao invés de falarem sobre isso, eles falavam sobre as coisas belas do mundo, inclusive sobre o amor, mas de uma forma tranquila, sem demonstrar sofrimento, sem demonstrar desequilíbrio, né? Ou seja, eles falavam de forma objetiva sobre as coisas. E para se alcançar esse propósito, eles tinham que seguir determinadas regras na composição dos seus poemas, né? Se vocês pegarem na página 150, ou melhor, na página 58 e na página 59 aí da apostila de vocês, vocês vão ver que tem aí algumas características, né, que a gente vai falar aí agora. Por exemplo, lá no topo da página 58, nós temos lá a expressão culto à forma. O que vem a ser o culto à forma na poesia parnasiana? É que muitas das vezes, o tema do poema em si não é tão importante, né? O poeta pode falar sobre o amor, mas também ele pode falar sobre uma xícara de café. O tema não vai importar muito, o que vai importar vai ser a maneira que ele vai falar sobre aquilo. Ou seja, as palavras que ele vai escolher para poder compor o seu poema, né? O ponto de vista que ele vai dar para aquele objeto, né? Os detalhes que ele vai descrever sobre aquele objeto. Então, isso vai se traduzir numa expressão chamada de culto à forma do poema, em que conteúdo não é tão importante, mas a forma que é escrito, sim, é o que vale. Tem a objetividade, né, que tem a ver com isso. A descrição, os poemas parnasianos são altamente descritivos, né? Eles vão falar muito sobre os objetos, né, sobre os quais eles estão tratando, né? Eles vão descrever toda a cena ou descrever os detalhes de um determinado objeto. E também a impessoalidade. Impessoalidade principalmente como uma forma de reação à pessoalidade dos românticos. Quando o romântico falava sobre o patriotismo, né, sobre o Brasil, ele falava sobre o ponto de vista dele, né? Quando ele falava sobre o amor, era sobre o ponto de vista dele, do poeta. Os parnasianos, por serem mais objetivos, eles então vão prezar pela impessoalidade. O que o poeta acha sobre aquilo não importa tanto. O importante é que ele fale sobre aquele determinado objeto. Igual, por exemplo, uma xícara de café. O que uma xícara de café vai significar para mim? Nada, é um objeto inanimado. Mas a maneira que eu vou descrever essa xícara de café que vai torná-la bela, certo? Então, a impessoalidade também vai ser uma das características do parnasianismo. E tudo isso, né, somado a um detalhe, enquanto, por exemplo, os românticos eles tinham uma proposta engajada nos seus poemas, principalmente os da primeira e os da terceira geração. Primeira geração, que era o indianismo nacionalismo. Os poemas eram voltados para os valores nacionais, para se criar uma identidade nacional. E os da terceira geração romântica eram os poetas condoreiros, né? Eram poemas de protesto, vamos dizer assim, principalmente com o Castro Alves, né? O poeta abolicionista. Ele fazia poemas falando sobre as mazelas da escravidão ou do escravismo, né? Então ele fazia poemas para poder alertar as pessoas para acabarem com aquele tipo de condição, né? De estrutura político-econômica, para abolir a escravidão. Então eram poemas que tinham propostas. O parnasianismo não. O parnasianismo ele não tinha nenhum tipo de engajamento maior, a não ser o engajamento da beleza, falar de forma bela, né? Mostrar o mundo de forma bela. Então ele foi apelidado com uma característica muito interessante que resume tudo isso, que se diz arte pela arte. Um poema parnasiano
ele simplesmente preza pela arte, pela arte. É um poema que é feito sem nenhum propósito em si que não seja fora dele. É um poema simplesmente feito para ser bonito, nada mais, né? Por que isso? Por que essa visão? Lembram que eu acabei de comentar com vocês que lá na França, né, devido ao enriquecimento, né, das cidades, né, com a industrialização e tudo mais, as pessoas passaram a prezar pelo requinte, né, pelo requinte estético, né, das roupas que vestiam, das festas que participavam, dos vinhos que tomavam, né, da própria arquitetura das suas casas, né, dos prédios, dos salões de festa, dos teatros. Era tudo muito requintado, muito chique, né? Esse sentimento, então, vai ser expresso também nos poemas parnasianos, né? Esses requintes, né? O bom gosto, toda essa elegância, né? Da vida em si, né? Do mundo, vai ser representado através dos poemas parnasianos. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Já falei, mas é bom a gente realçar sobre aquela tríade que eu falei, né, da proposta dos poemas parnasianos, que é equilíbrio, beleza e perfeição, né? Equilíbrio, beleza e sublime. Esses são conceitos lá da antiguidade clássica, né? Dos gregos antigos. Então, ou seja, eles vão se inspirar também lá no, não só nos gregos antigos, mas também lá no pensamento renascentista, né? Lá com os artistas e poetas lá da Renascença europeia, para poder fazer a sua composição poética. Tanto que os poemas, grande parte deles, serão da tradição renascentista, ou seja, são sonetos, porque o soneto é um tipo de poema criado lá durante o período do Renascimento. E essa questão principalmente a questão do racionalismo, né, quando o poeta faz um poema de maneira racional, quase como se um poema fosse matemático, né, ele tem que ter uma perfeição lógica do início ao fim. Ele não pode ele não pode conter um sentimento exagerado, porque senão vai ser piegas igual eram os românticos. Mas também ele não pode simplesmente ser um poema, vamos dizer assim, ser um poema frio. Não. Já que é poema, ele tem que ter sentimento, mas algo equilibrado, né? Então, essa racionalidade impressa nos poemas parnasianos e esse equilíbrio serão inspirados com os valores da antiguidade clássica. E o nome, parnasianismo, né, já define tudo. Parnasianismo vem de Parnassos, né, como eu já falei, daquele monte grego. Beleza? Por hoje é só. Na próxima aula eu já vou começar a falar sobre os poetas do parnasianismo e vou falar também um pouco mais sobre esses conceitos. E hoje não vai ter live, tá? Eu só vou pedir que vocês leiam a página 58 e a página 59 aí do livro, aí da apostila. Porque aí na próxima aula a gente já vai partir para os autores parnasianos, vamos fazer a leitura de alguns poemas também, e também não vai ter atividade hoje não, beleza? A atividade só vou passar no momento em que a gente finalizar o estudo do primeiro poeta parnasiano, né? A gente vai estudar uns 3 ou 4 aí. Então depois que a gente fechar o estudo do primeiro, eu vou passar uma atividade avaliativa para vocês, beleza? Fiquem bem, grande abraço, tchau, tchau.